peço que o Senhor fale conosco, que nossas vidas não sejam mais as mesmas. Pai, eu realmente acredito que se cada líder de Life Group, cada líder em treinamento de Life Group, cada discipulador, cada supervisor, cada pastor de rede, colocar essas verdades da tua palavra em prática, vão ver muito mais frutos nos nossos ministérios. Eu vou ver mais fruto no meu ministério, cada um dos meus irmãos e irmãs vão ver mais frutos do seu ministério. Nós realmente, então, pedimos que nossos corações estejam abertos para receber tudo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Queridos, nós estamos na parte 3 agora da palavra, as pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial. As pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial. As primeiras 2 partes já estão no YouTube, tá? E são muitos detalhes que às vezes passam despercebidos. Por isso que vale a pena ouvir essas palavras e até algumas coisas que eu repito, mas é de propósito, né? Agora eu vou repetir muito pouco, só vou recordar, né? Nós estávamos falando que as pequenas coisas que impedem o sucesso ministerial, muitas vezes não são os gigantes da vida que estão roubando a frutificação do ministério de alguns, mas sim algumas pequenas coisas que eles não estão levando a sério. Pequenas coisas que parecem até, talvez, nem tão significantes, mas se colocasse aquelas pequenas coisas em prática, tudo ia mudar no ministério daquela pessoa. A palavra de Deus diz no livro de Cânticos de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Peguem as raposas, apanhem as rapozinhas, antes que elas estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Interessante, aqui o autor, que é Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo que as rapozinhas, elas estragavam as plantações de uvas, porque as rapozinhas mastigavam o pé da videira e assim matava a videira. Eles eram tão pequeninos que nem alcançavam as uvas. Os animais maiores podiam alcançar as uvas, mas as rapozinhas não. E essas rapozinhas, então, representam as pequenas coisas. Às vezes não é uma coisa muito grande, muito séria, mas são pequenas coisas que estão impedindo a frutificação. Jesus disse que ele é a videira, nós somos os ramos. E versículo 8 de João 15, ele diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Eu lhe garanto, é sim da vontade de Deus que você, meu irmão, minha irmã, dê muito fruto. É da vontade de Deus que você dê muito fruto. E muitas vezes são as rapozinhas que estão impedindo a frutificação. E a rapozinha que eu estou trabalhando nessas 3 partes, hoje é a última parte desse tema, né? Esse tema que estou intitulando As Pequenas Coisas que Impedem o Sucesso Ministerial. A rapozinha específica que eu estou trabalhando, né, para a gente poder evitar que essa raposinha prejudique a nossa frutificação. Eu chamo essa raposinha de faltou um pouco mais. E eu já falei no número 1, faltou um pouco mais de fidelidade na oração. Número 2, faltou um pouco mais de proatividade no pastoreio das ovelhas. Número 3, faltou um pouco mais de demonstração de amor. E ainda eu estava nesse número 3 domingo passado. Então, nós continuamos nesse número 3. É claro que nesse número 3, eu falei muito já semana passada sobre sorrindo,
mostrando carinho para a pessoa, mostrando atenção, conhecendo o nome dela, o nome da sua família. Talvez alguém diz, tudo bem, pastor Eibe, eu vou realmente até anotar o nome dos membros da família, vou fazer perguntas, vou mostrar interesse sobre a família dela, sobre a vida dela, sobre o trabalho dela. Isso é muito bom. Agora, esse negócio de ficar sorrindo e sendo assim carismático, pastor Eibe, eu não tenho essa personalidade magnética. Eu não fico, não é do meu perfil de ficar sorrindo toda hora. Sim, mas deixa eu falar um segredo aqui. Você pode escolher a ser assim. Se isso vai ajudar você a atrair mais pessoas por Jesus, alcançar mais fruto permanente, vale a pena você escolher a ser assim, escolher a sorrir mais, escolher a balançar o rosto mais, escolher a ser mais assim, mostrando interesse, sorrindo e mostrando amor e carinho. Isso é importante. Você pode escolher. Quem diz que você não pode escolher assim? Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai nos pediu jovens para evangelizar e ir de porta em porta, dando folhetos nas casas das pessoas e convidando elas para um grande culto que nós íamos realizar lá na praça. Meu pai ia mostrar filme evangélico, ia evangelizar. E eu lembro que eu era muito tímido e eu talvez só tinha 12 anos de idade, 13 talvez, no máximo, e eu fui de porta em porta com outro cara que não era tão mais velho do que eu, mas muito mais carismático, muito mais sorridente, muito mais corajoso. E eu falei, ele falou, vamos lá, vamos. Ele falou, você quer falar? Eu falei, não, você fala primeiro. Rapaz, eu fiquei impactado, porque nós tocamos a campainha daquela casa, ou batemos na porta, não lembro como foi, batemos palmas, não sei. Pessoa que veio para a porta, ele falou, tudo bem, bom dia e tal. Ele falou com tanto carinho, e ele falou com tanto amor, e falou de uma forma tão contagiante que eu fiquei assim, babando. E aí eu pensei comigo mesmo, quem disse que eu não posso fazer o que ele está fazendo? Eu posso sim, em nome de Jesus. Não era meu jeito. Eu não tinha essa personalidade. Mas eu decidi, eu vou ter. Eu vou ter. Por que eu não posso ter? Eu vou ter. Se isso vai ajudar a ganhar almas para Jesus, eu vou ter. Então, eu lembro que aí eu falei para ele, rapaz, depois que nós saímos daquela casa, né? Eu falei, parabéns, cara, que legal, aprendi muito com você. Eu falei, agora, ó, faz de novo, porque eu vou ficar aprendendo com você. Fica fazendo. Aí ele fez de novo, na próxima casa. Aí eu falei para ele, olha, faz só mais uma vez, que na próxima eu já vou fazer. E eu fiquei reparando todos os detalhes de como ele fazia. Meu irmão, na próxima casa, eu só fui imitar o jeito que eu vi ele balançava a cabeça assim, ele sorria, ele falava, e eu fiz a mesma coisa. Quem disse que você não pode fazer assim? Quem disse que nós não podemos? Não aceite essa mentira do diabo. Às vezes, essa raposinha impediu alguém e a família toda de decidir ficar na sua igreja, no seu life group, porque faltou um pouco mais de sorriso, de amor, de abraço, de carinho, de interesse, entendeu? E a pessoa não sentiu isso. Não basta você amá-la. Ela tem que sentir o seu amor. Eu volto a repetir, não basta você amar a pessoa, ela tem que sentir o seu amor, em nome de Jesus. Então, você pode escolher, sim, a ser assim. Às vezes, se o líder tivesse tido só um pouquinho mais de atenção, de carinho, né? Nas mensagens, no WhatsApp, claro, vai sempre usar inteligência emocional, mas olha, eu ouço falar, eu estava ouvindo falar de um casal top. Eles não moram aqui em São Paulo, mas eles são da Paz Church.
Eles não são aqui da Pastor de São Paulo, mas esse casal é um casal de pastores. O português deles não é bom, eles falam tudo errado, mas todos são apaixonados por esse casal. Ricos, pessoas universitárias, professor universitário, empresário, os pobres, os ricos, todo mundo é apaixonado por esse casal, porque esse casal mostra tanto amor, tanto carinho, que todo mundo gosta de estar perto desse casal. Então, sabe, queridos, às vezes só falta um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de abnegação da sua parte para dar mais atenção para as pessoas. Isso é tão importante. Então, isso é o número 3, um pouco mais de demonstração de amor. Número 4, né, nós falamos, então, que essa raposinha que chama-se um pouco mais de fidelidade na oração, um pouco mais de proatividade no pastoreio, tá? Um pouco mais de demonstração de amor. E agora, número 4, um pouco mais discreto. Um pouco mais discreto. O que você quer dizer com isso, pastor Igor? Deixa eu explicar. Gente, a palavra discreto, ela significa o seguinte, que se comporta de maneira comedida, prudente, reservado, circunspecto. Às vezes, a pessoa é muito amorosa, mas também ela constrange com piadas que realmente são um pouco estranhas, que levam a pessoa a se sentir desconfortável. Às vezes você é homem e você está aí conversando com um casal, mas você dá muito mais atenção para a esposa do que para o marido. Cara, que falta de sabedoria é essa? Ah, porque ela que fala mais, então também falo de volta com ela. Não é assim, meu irmão. Você tem que usar sabedoria, cuidado com as brincadeiras. Às vezes a pessoa vai falar da barriga do irmão, e você quase nem conhece ele ainda, você já está tirando brincadeira com ele, e nem devia tirar brincadeira negativa. Mesmo que você conhecesse a pessoa há 20 anos, para que tirar brincadeira negativa com ela, sobre careca dela, sobre barriga dela, sobre seja o que for, seja o que for. Cuidado com as brincadeiras de mau gosto, que não encorajam, que não edificam a pessoa. Cuidado, outra coisa também, cuidado quando você não concorda com a posição da pessoa. A pessoa ela fala de alguma coisa e você não concorda com aquela posição dela. Cuidado de como você se colocar. Se não é uma coisa crucial e que não vai prejudicar nem um pouco o Life Group, você não tem que falar para ela que você pensa diferente. Não, eu penso diferente, eu não concordo. Para que falar desse jeito? Até falando assim, olha, com todo amor e carinho, mas eu não concordo com você. Olha, a não ser que é uma coisa muito errada que a pessoa falou, não tem razão de estar discordando com ela, não tem razão, meu irmão. Às vezes você ganha a discussão, mas perdeu um amigo, entendeu? Perdeu realmente a oportunidade de conquistar a pessoa. Então, cuidado quando você não concorda com ela. Cuidado também para saber quando e como corrigir. Vamos supor que ela pisou muito feio na bola, mas ela é muito novinha. Você vai com muito jeito. Você tem que saber corrigir. Primeiro, edificar, encorajar, fazer a pessoa se sentir tão animada, tão amada. E sabe, isso é muito, muito importante. Então, às vezes, só faltou um pouco mais de discrição. Faltou só o líder ser um pouco mais discreto, entendeu? Então, isso é muito, muito importante. E o número 5 é um pouco mais de fé e perseverança em relação a cada pessoa do seu Life Group. Um pouco mais de fé e perseverança em relação a cada pessoa do seu Life Group. Olha, você,
como líder do Life Group. Não tem ninguém no planeta Terra que deve acreditar em cada uma das suas ovelhas mais do que você. Mais do que você. Às vezes eu vejo um pastor de igreja pequena e só falando mal das ovelhas dele. E aí eu penso bem assim, bem, mesmo que ele nunca fale mal das ovelhas dele na frente delas, mas mais cedo ou mais tarde, esse espírito sai dele e é transmitido para elas. Eu também não ia querer ser membro da igreja desse pastor, que fala mal das ovelhas dele, reclama que as ovelhas são relaxadas, não tem compromisso, tal e tal. Quando você é líder de um life group e você só fala negativamente de todo mundo, das suas ovelhas, meu Deus, que horror. Então, sabe, acredite nas pessoas. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe, isso aqui é um fato, Deus sabe quantas vezes em Santarém, em Fortaleza, agora aqui em São Paulo também, quantos, sejam novos convertidos, sejam membros mais antigos, seja até pessoas, obreiros tempo integral, que outros não estavam acreditando na dedicação, acreditando na fidelidade, acreditando na lealdade, e eu fiquei escolhendo acreditar. Claro, sempre tendo muito cuidado, sempre corrigindo, amando, tratando como deve, mas acreditando acreditar, escolhendo acreditar, escolhendo a sempre dar uma segunda chance, sempre acreditando que aquela pessoa ia dar a volta por cima, e ela deu, e aí provou para todo mundo que eu estava certo. E eles que estavam errados, eles que falavam negativamente, eles que não acreditavam naquela pessoa, que estavam errado, eu que estava certo. Ah, pastor, e se a pessoa tivesse decepcionado e pisado feio na bola? Então, eu mesmo assim eu não arrependo de ter acreditado, mesmo assim eu não arrependo de ter queimado até o último cartucho acreditando naquela pessoa. E tem mais, eu ainda fico acreditando nela. Mesmo que ela foi embora, mesmo que ela deu um escândalo, eu ainda creio que ela vai arrepender. Ainda creio que ela vai realmente ter a atitude correta. Sempre acredita. Eu me lembro de tantas pessoas. Eu lembro lá em Santarém, um jovem que foi para o nosso acampamento, ele era novo convertido, lá no acampamento de jovens. Eu ainda era solteiro. E esse jovem agiu de uma forma totalmente louca, totalmente estranha, até era só brincadeira da parte dele, porque não tem nada de homossexual, mas ele vestiu de mulher lá um dia, fez tanta bagunça lá no acampamento e todo mundo achou, esse cara, ele talvez deve ser pedido para sair do acampamento. Eu não ficar no acampamento. Eu falei, não, vamos dar uma chance para ele. As pessoas, mas por que ele está agindo assim? Eu falei, não, vamos dar uma chance, vamos acreditar nele. Para encurtar a história, ele se tornou um grande homem de Deus, uma pessoa maravilhosa mesmo, e homem de Deus mesmo. E eu poderia falar de tantos casos, né? Eu lembro outro caso, muito interessante, de um irmão que ele era novo convertido, e ele era calado. Ele, até quando ele falava baixinho, falava assim. Ninguém quase ouvia ele falar. Aí, o irmão, que era o meu auxiliar da célula do Life Group, que estava cuidando dele, discipulando ele. Eu falei, e aí? Você está investindo nele para ele poder ser líder? Ele, não, ele não tem condições mesmo. Eu falei, olha, nunca fale isso. Aí eu falei para aquele irmão, não sei se você sabe disso, as pessoas não acreditavam em você e eu comecei a investir em você. As pessoas achavam errado que eu estava usando o meu tempo para discipular você, porque ninguém acreditava que você podia se tornar esse grande líder que hoje você é. Então, não repita isso com outras pessoas.
Aí ele falou, tudo bem, eu vou acreditar nele. E aí, depois de um tempo, ele voltou comigo, ele falou, uau, pastor Abe, ele vai se tornar um bom líder de célula, assim, um bom líder de life group. Eu falei, eu sabia, tá vendo? Você só tem que acreditar. Vai falando, vai trabalhando. Para encurtar a história, esse irmão depois não se tornou um grande líder de life group lá em Santarém, ele se tornou um grande supervisor de setor, depois um grande supervisor de área, responsável por talvez até um pastor de distrito, porque estava responsável por, se eu não me engano, mais do que 26, 30 células, life groups. Então, o segredo é acreditar na pessoa. Eu lembro também pessoas do staff, num certo staff onde eu estava liderando aquele staff, numa certa cidade, e aquele irmão pisou na bola. Ele teve algumas falhas, e as pessoas já estavam, tipo assim, realmente desacreditando demais naquele irmão. E eu falei, não, eu acredito, ele vai ser grandemente usado por Deus. E eu conversei com ele arrependeu das falhas. E ele se tornou um dos nossos mais frutíferos obreiros daquele staff, naquela igreja. Então, é muito lindo ver isso, para a glória de Jesus. Teve um irmão do meu life group, que ele realmente chutou o pau da barraca, deixou a esposa, ele já estava tendo tanto problema de pecado, de falta de fidelidade, mas tanta falha, tantas atitudes erradas, e muitos estavam falando não, até aconselhando para a esposa dele, não, agora ele que não quer nada, você pode casar com outro, pode pensar em casar com outro, porque ele que, que deixou você, ele que falhou, ele que te traiu, então você biblicamente pode... Eu falei para ela, olha, eu ainda acredito nele, eu acredito que ele vai ser um grande homem de Deus, eu acredito que ele vai realmente arrepender. E foi o que aconteceu. Hoje ele é um grande homem de Deus, ele arrependeu, voltou para a esposa, aleluia, é um grande homem de Deus. Então, isso acontece vez após vez, sabe? Quando você, de todo o coração, acredita no poder do Espírito Santo na vida das pessoas, elas sentem isso. Elas sentem, ele acredita em mim. Então, sabe, essa fé sua viva em Jesus vai contagiar todos o seu life group, e todos começam a ter essa fé viva para dar a volta por cima, para vencer, para superar os problemas, para se tornar grandes líderes, muito usados por Deus. Então, muitas vezes, eu tenho sido olhado como se fosse uma pessoa ingênua, muita que acredita em todo mundo, mas eu sei o que eu estou fazendo, e funciona, e tem funcionado com incontáveis, dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que hoje são grandes pastores e pastoras. Então, funciona mesmo. E olha, eu vou te falar uma coisa, às vezes, para um líder medíocre se tornar um grande líder de excelência sobre as multidões, só faltou um pouco mais de fé e perseverança em relação a cada pessoa, cada uma das suas ovelhas, tá? Então, eu vou repetir esse número 5. Faltou só um pouco mais de fé e perseverança em relação a cada pessoa do seu life group. E número 6, aleluia, número 6, faltou um pouco mais de alegria e entusiasmo em relação ao life group e em relação à sua igreja local e seus líderes. Uau, eu amo essa aqui. Eu amo demais essa aqui. Eu amo essa aqui. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é forte demais. Você sabia que a palavra entusiasmo, ela vem do latim baseado no grego. E no grego theos quer dizer Deus. E en quer dizer cheio. Então, na realidade, às vezes eles falavam das pessoas do mundo.
né, que seguiam os falsos deuses da Grécia. Eles falavam, esse cara tá assim, possuído por um Deus, está cheio de Deus, dos deuses, né? Mas para nós que somos cristãos, o que quer dizer, então, entusiasmo? Entusiasmo quer dizer isso mesmo, possuído pelo poder do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de Jesus, cheio de unção, sabe? Às vezes só faltou um pouco mais unção, um pouco mais de entusiasmo, um pouco mais de alegria. Você está entendendo? Em relação ao seu life group. Falar de uma forma contagiante sobre o seu life group. Falar de uma forma contagiante sobre os cultos online. Falar de uma forma contagiante sobre o seu pastor. Isso deve ser fácil. Você pode falar como o seu pastor é bonito e tal. Aleluia. Só faltou um pouco mais. Só faltou um pouco mais de entusiasmo e um pouco mais de alegria em relação ao seu life group, em relação à sua igreja local, em relação aos seus líderes. Olha, o seu pastor de rede, ele é maravilhoso, ele é um homem de Deus, a sua pastora é uma bênção, o seu líder de life group, você que é líder em treinamento, sabe, seja entusiástico sobre o seu líder de life group, sobre o seu pastor de rede, sabe? Seja um sorriso sincero, profundo, que vem do fundo da alma, com palavra de fé. O nosso life group é uma bênção. Como eu amo o nosso life group, como eu amo a nossa igreja, como eu amo o meu líder de life group. Então, você falando essas palavras de fé, só um pouquinho mais disso aí, meu irmão, faz toda a diferença para a pessoa falar, eu não vou sair desse life group, não. Eu não vou sair dessa igreja, não. Olha como essas pessoas falam de uma forma cheia de entusiasmo, cheio de alegria. Então, queridos, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês, esses 6 pontos tão importantes. Eu gostaria de que você tomasse posse desses 6 princípios aí, de um pouco mais. Só um pouquinho mais, em nome de Jesus. Então, eu gostaria eu vou primeiro fazer uma oração por cada um de vocês, tá certo? Depois eu quero pedir o pastor Sabá para encerrar o nosso tempo aqui em oração. E nessa oração que eu vou fazer, eu até gostaria que você repetisse comigo, tá? Repetisse comigo essas palavras de fé. Tá bem? Mas primeiro eu vou fazer uma pequena oração para você e depois você vai repetir, tá certo? Pai, eu quero pedir para cada um dos pastores, supervisores, líderes de life group, líderes em treinamentos, auxiliares, discipuladores, que o Senhor possa realmente energizá-los com teu Espírito Santo, que eles sejam cheios de ti, ó Deus, cheios da tua fé, cheios da tua alegria, e que eles possam colocar em prática esses princípios. Agora, repita comigo, meus queridos. Diga assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir. Essa raposinha. Essa raposinha. Que se chama. Faltou um pouco mais. Faltou um pouco mais. Roubar A minha frutificação. A minha frutificação. Não aceito. Não aceito. A escassez de oração. A escassez de oração. Eu vou orar. Eu vou orar. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu vou ser fiel na oração. Eu vou ser fiel na Um oração. pouco mais. Um pouco mais. Eu vou sim ser um pouco mais fiel. Eu vou sim ser um pouco mais fiel. Na proatividade do pastoreio. Na proatividade do pastoreio. No amor. No amor. No acompanhamento. No acompanhamento. Na atenção. Na atenção. No interesse para cada uma das minhas ovelhas. No interesse para cada uma das minhas ovelhas. Eu vou sim ter um pouco mais de demonstração de amor. Eu vou sim ter um pouco mais de demonstração de amor. Eu amo. Eu amo. Mas eu vou demonstrar ainda mais. Esse amor. Esse amor. Eu vou escolher. Eu vou escolher. A ter essa personalidade. A ter essa personalidade. Sorrindo e atraindo as pessoas para Jesus.
sorrindo e atraindo as pessoas para Jesus. Eu vou ser um pouco mais discreto Eu vou ser um pouco mais discreto e cuidadoso e cuidadoso com as brincadeiras, com as brincadeiras, com pessoas que não concordo. com pessoas que não concordam. Eu vou ter um pouquinho mais de discrição. Eu vou ter um pouquinho mais de discrição. Eu vou ter um pouco mais de fé e Eu perseverança vou ter um pouco mais de fé e perseverança em relação em relação a cada pessoa a cada pessoa do meu life group. do meu life group. Cada um. Cada um. Eu acredito Eu acredito e estou bem certo e estou bem certo que aquele que começou uma boa obra que aquele que começou a boa obra neles nele há de completá-la há de completar até o dia de Cristo até o dia de Jesus. Cristo Jesus. E eu vou ter um pouco mais ainda E eu vou ter um pouco mais ainda de alegria de alegria e entusiasmo e entusiasmo em relação ao meu life group, em relação ao meu life em relação à minha igreja em local relação à minha igreja e em local, relação aos meus líderes. em relação aos meus Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém Amém. e amém, amém.